E então, você conhece a Escola Bíblica? Claro que sim. A Escola Bíblica é um departamento da Rede Novo Tempo que oferece cursos bíblicos gratuitamente. Você pode fazer o curso de duas formas. Online, com o apoio de um instrutor dedicado e videoaulas de suporte para facilitar a sua compreensão. E no final do curso, questionário das lições estudadas e envie para o nosso WhatsApp. 2. Offline. Aprenda ao seu ritmo com o nosso manual de estudo e videoaulas. Envie para nós o questionário respondido após cada estudo. Lembre-se, no final do curso você receberá um certificado e se acertar 70% das questões, aí sim terá um presente. Escola Bíblica Novo Tempo, Angola, formando homens para o presente e para a eternidade. Saudações a você, nosso querido amigo que se encontra do outro lado. Mais uma vez voltamos aqui para tratarmos de alguns assuntos, né, que são muito presentes para nós, principalmente para a juventude. E Deus seja louvado por mais um dia. Hoje nós vamos tratar do segundo capítulo do nosso guia de estudo Sem Filtros, guia de estudo que fala sobre casamento, sobre sexualidade, que fala sobre pornografia, assuntos que estão presentes no nosso dia a dia, nas nossas conversações. Então, seja bem-vindo. Bem, hoje vamos falar vamos dar uma síntese, assim, no cheirinho, do que foi escrito no guia de estudo sobre casamento e o sexo na Bíblia. Será que há respaldo bíblico sobre o casamento, sobre o sexo? Bem, hoje nós temos visto movimentos, informações, pessoas a falarem sobre o casamento, sobre o sexo. E infelizmente, muitas das vezes essas informações, elas deturpam o princípio pela qual o casamento e o sexo foram criados. Sim, o sexo, o casamento tem propósitos, e propósitos estes que estão bem vinculados naquela carta linda de amor que Deus deixou para nós, a Bíblia Sagrada. O casamento, como nós bem sabemos, é a instituição que Deus criou lá, desde o princípio, lá no Jardim do Éden, quando não existia povos, línguas, nações, quando não existia nada disso, somente Adão e Eva. E lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 18, nós vemos Deus a olhar para Adão e dizer assim: não é bom que o homem esteja só. E eu fiquei assim a me perguntar, por que Deus chegou a essa conclusão que não é bom que o homem esteja só? No capítulo 2, versículos 19 e 20, percebemos a responsabilidade que Deus dá a Adão de nomear os animais. Enquanto Adão foi nomeando os animais, ele foi percebendo que, primeiro, os animais, o boi tinha a vaca, o pato tinha a pata, o cão tinha a cadela, e eram de uma espécie diferente da dele. Eram seres vivos, mas diferentes dele. E percebemos que no coração de Adão nasceu a necessidade de alguém como ele para companheirismo, para um propósito. Deus faz Adão cair em um sono e cria a Eva e traz até Adão. E nós vemos um dos poemas mais lindos que a Bíblia tem, lá em Gênesis capítulo 2, acredito que se não estou em erro, no versículo 23, dizendo assim: essa sim, 23, 24, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Sabe, Adão sentiu necessidade de alguém que fosse semelhante, que fosse igual a ele. E quando ele percebeu isso, ele olhou para essa mulher linda e disse que essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Casamento, ele traz propósitos e propósitos divinos. Deus, quando dá a Eva a Adão, ele faz isso porque Deus, ele ama o ser humano que ele criou, mas ele não deixou esse ser humano aquém de viver aquilo que merecia ou que precisava como ser humano. Por isso é que Deus, ao criar o casamento, ele trouxe propósito espiritual, onde o casal cria uma aliança divina com o Senhor. Trouxe o propósito emocional, onde a união de amor, o companheirismo estaria com esse casal. E também trouxe o lado ou propósito emocional, social, perdão. O propósito social. Social por quê? Porque nós temos aprendido, temos vivido isso,
sabemos que a sociedade ela é formada por famílias, quer dizer, a família é a base da sociedade. Então, esse é um dos propósitos. O casamento veio para que a sociedade tivesse uma base sólida, onde um homem e uma mulher, em união, em amor e propósito, vão educar pessoas que vão influenciar essa mesma sociedade. E o que dizer do sexo? Sexo, pelo respaldo bíblico, é algo prazeroso, é algo sagrado, é algo puro, dado por Deus lá no princípio, no Jardim do Éden. Queridos, o sexo não é esse demônio como nós temos aprendido. Só que ele não é esse demônio e ele não tem esse lado negativo quando ele é feito dentro do propósito do casamento, não fora dele. O estudo sem filtros, ele traz toda essa gama de informações onde nós conseguimos perceber o papel do casamento, o papel do sexo, de acordo com os princípios divinos e nos entendermos que, afinal, nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos colocou aqui com o propósito de sermos seres humanos que conseguem influenciar os outros e sabermos viver nesse contexto de casamento, nesse contexto de sexo e ainda respeitarmos aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Então, o sexo fora do casamento, fora desse contexto do casamento, ele não cumpre o propósito pela qual ele foi dado ao ser humano. Adão e Eva lhes foi dito: frutificai e enchei a terra. Dentro do casamento e não fora dele. O estudo bíblico sem filtros, ele traz isso. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre a maneira como o casamento é sagrado. Ele fala a maneira como o sexo é puro, mas quando ele é feito dentro das bases do casamento. Lá no princípio, Deus criou Adão e Eva. O casamento, ele hoje tem sido atacado. O inimigo sabe que a base de uma sociedade forte, a base de uma sociedade unida, a base de uma sociedade que entende o propósito dele está nas famílias. E quando ele traz o casamento na roupagem que nós temos visto hoje, infelizmente o casamento, o seu propósito, o seu real propósito é destruído, as famílias são destruídas, a sociedade fica doente e é o que nós temos visto hoje. Por isso, a Novo Tempo traz essa gama de estudos sem filtros para que você e eu compreendamos esse desejo de Deus. Por isso, você que está do outro lado e deseja ter esse contato, deseja entender um pouquinho mais sobre o casamento, sobre a questão do sexo, eu convido a orar comigo, para que o Espírito Santo consiga convencer o teu coraçãozinho, assim como convenceu o meu a entender o propósito real desses temas. Então, vamos orar? Querido Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. O Senhor conhece o coração humano. O Senhor sabe o desejo que aflora o nosso coração. Mas nós queremos entender, por aquilo que temos aprendido e lido na tua palavra, que o Senhor tem um propósito maior para nós como pessoas. Por isso, clamamos a ti, ó Senhor, que nos ensine, que nos conduza, que derrame o teu Espírito Santo, a presença amiga do Espírito Santo, para nos conduzir a uma sociedade doente como essa, para sermos a luz e o sal da terra. Seja conosco, seja com o nosso querido amigo que nos acompanhe. Em nome de Jesus. Amém. Claro que sim. A Escola Bíblica é um departamento da Rede Novo Tempo que oferece cursos bíblicos gratuitamente. Você pode fazer o curso de duas formas. Online, com o apoio de um instrutor dedicado e vídeos de suporte para facilitar a sua compreensão. E no final do curso, responda todo o questionário das lições estudadas e envie para o nosso WhatsApp. 2. Offline. Aprenda ao seu ritmo com o nosso manual de estudo e videoaulas. Envie para nós o questionário respondido após cada estudo. E lembre-se, no final do curso você receberá um certificado. E se acertar 70% das questões, aí sim terá um presente. Escola Bíblica Novo Tempo, Angola, formando homens para o presente e para a eternidade.